Seja bem-vindo ao canal do Almanaque Militar, a sua revista histórica semanal aqui no YouTube. É um prazer ter a sua audiência todos os sábados às 19 horas. E antes de começarmos o vídeo de hoje, eu peço que você se inscreva em nosso canal. Não deixe de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum lançamento e também cogitar a possibilidade de tornar-se um membro. Escolher a pauta do nosso próximo vídeo pode ser uma decisão sua. Em 1983, um pequeno país de 110 mil habitantes na América Central foi palco de um pesado confronto entre o Ocidente e o comunismo. Granada, uma pequena ilha localizada dentro do arquipélago de Granadinas, nas Índias Ocidentais, entre Cuba e Porto Rico, era de grande interesse para o governo cubano, que conhecia também a sua importância geográfica. Cuba tentou criar um grande aeroporto e usar a ex-colônia britânica como local intermediário para o contrabando de armas de fabricação soviética. As autoridades americanas tomaram conhecimento e viram isso como uma oportunidade para intervir no pequeno país. Em outubro de 1983, uma operação controversa para resgatar estudantes de medicina americanos de Granada foi posto em ação. O presidente Ronald Reagan lançou uma intervenção militar após receber um apelo formal de ajuda da Organização dos Estados do Caribe Oriental ao país devastado pela Guerra Civil e evitar mais influência de Cuba e da União Soviética. Assim, uma invasão disfarçada de missão de resgate se seguiu. Granada alcançou sua independência em 1974, após 300 anos de domínio colonial dos Estados Unidos. Seu primeiro-ministro, Eric Gairy, governou por 5 anos. Em março de 1979, Maurice Bishop, chefe do movimento comunista New Deal Movement, encenou um golpe de Estado armado enquanto o primeiro-ministro fazia um discurso na sede das Nações Unidas em Nova York. A maioria dos granadinos saudou a derrubada do governo. Ainda assim, o novo regime sob o Governo Revolucionário Popular, ou PRG, provou ser igualmente corrupto. Na tentativa de garantir a própria segurança de pedir ajuda devido à precariedade das condições financeiras no país, Bishop propôs uma aliança com seu amigo Fidel Castro. O primeiro-ministro cubano enviou uma equipe militar com armas de fabricação soviética para treinar o novo Exército Revolucionário Popular e a Milícia Revolucionária Popular. A nação também enviou trabalhadores e equipamentos para construir um aeroporto internacional na ponta sudoeste de Granada. Durante esses anos, o partido PRG começou a se fragmentar devido à corrupção interna. No final de 1983, um grupo de oposição liderado pelo vice-primeiro-ministro Bernard Cord afirmava que a corrupção influenciou as ações de Bishop, que começou a ser pressionado. Embora Bishop fosse apoiado por um grande grupo de granadinos, Cord tinha a lealdade dos militares. Em 14 de outubro de 1983, Cord colocou Bishop e vários políticos importantes sob custódia. 5 dias depois, uma multidão de simpatizantes de Bishop se reuniu do lado de fora de sua residência para exigir sua libertação. Apesar da presença de militares fortemente armados guardando o prédio, uma multidão conseguiu libertar Bishop e outros membros do governo. Eles foram então levados para o Forte Rupert, uma fortaleza construída a 1 milha de distância. Quando o carro de Bishop passou pela casa do vice-primeiro-ministro Cord, o oficial agachou-se envergonhado, esperando retaliação imediata. No entanto, Cord não recebeu punição e conseguiu reagrupar. Um erro fatal para Bishop.
Enquanto Bishop e seus conselheiros se reuniam no Forte Rupert para discutir seus próximos passos, Cord e membros do Exército Revolucionário Popular invadiram o prédio e ultrapassaram a multidão que aguardavam um pronunciamento de Bishop. Em poucos minutos, os insurgentes capturaram Maurice Bishop e seus homens com a ordem de matá-los. Bishop e seus homens acabaram sendo capturados e assassinados por um pelotão de fuzilamento. Cord, então, procurou a ajuda de Cuba para restabelecer a ordem, mas Fidel Castro recusou devido ao seu relacionamento com Maurice. A União Soviética também se recusou a se envolver, dizendo que essa intervenção seria muito próxima dos Estados Unidos. O vice-primeiro-ministro entrou em pânico e renunciou ao cargo logo em seguida. O Exército Revolucionário Popular estava agora no poder e imediatamente impôs um toque de recolher de 24 horas com punição violenta, bem como um novo lema revolucionário: nunca para trás. Nos dias da Revolução de Granada, os Estados Unidos também estavam em estado de angústia com uma embaraçosa retirada na Guerra do Vietnã, além do fracasso de Mayaguez em 1975 e também a crise de reféns iranianos de 1980. Contudo, as Forças Armadas dos Estados Unidos e a administração de Reagan viram como se beneficiar através de uma operação bem-sucedida em Granada. Tudo isso associado a um interesse crescente americano nas áreas estratégicas do Caribe, sobretudo em Cuba, Nicarágua e Granada, mesmo com metade do seu contingente já alocados para a OTAN. Quando a União Soviética começou a construir um aeródromo no aeroporto de Granada, rumores sobre cubanos e soviéticos unindo forças para criar uma base satélite tão próxima colocam os Estados Unidos em alerta máximo. Os militares americanos viram o caos em Granada como uma oportunidade para deter os avanços dos soviéticos. Em 1983, a Escola de Medicina da Universidade St. George de Granada abrigava 650 americanos. Embora não houvesse uma ameaça direta aos estudantes, o governo dos Estados Unidos não podia arriscar, passando por uma outra eventual crise de reféns. O presidente Reagan e seu gabinete usaram isso como desculpa e rapidamente enviaram tropas para recuperar os estudantes. Esta operação seria referida como uma missão de resgate, portanto, nunca foi oficialmente uma invasão. Em 19 de outubro, o embaixador do Departamento de Estado em Barbados, Milland Bish, enviou uma mensagem a Washington dizendo que uma evacuação de emergência de cidadãos americanos em Granada estava ocorrendo. Assim nascia a Operação Urgent Fury. Além do resgate seguro de mais de 600 americanos, a operação planejou a restauração da democracia a fim de impedir mais intervenção comunista em Granada. Em poucos dias, o esboço final do plano foi enviado para aprovação presidencial. Reagan então aprovou uma invasão em grande escala conduzida junto com outras nações caribenhas. O comandante da Marinha dos Estados Unidos, o vice-almirante Joseph Metcalf, liderou a operação. Sua força-tarefa incluía homens de todos os serviços militares, assim como forças militares jamaicanas e tropas do Sistema de Segurança Regional. A recém-formada Força-Tarefa Conjunta teve menos de uma semana para preparar, praticar e lançar uma operação com mapas militares insuficientes e sem qualquer tipo de inteligência no local. A operação foi finalmente programada para ser lançada às 2 horas do dia 25 de outubro. O plano era que a Força-Tarefa 123 tomasse a ponta sul de Granada, com os Rangers saltando de paraquedas, tomando e protegendo o aeroporto de Point Salines e depois seguindo para o quartel de Calivine, para entrar na Faculdade de Medicina. As tropas da Força Delta e os Navy SEALs assumiriam a área ao redor da Universidade de St. George, enquanto os fuzileiros navais, então, desembarcariam pelo norte e garantiriam outro aeródromo. Esperava-se que a invasão fosse concluída dentro de 4 horas após o ataque inicial.
A 82ª Divisão Airborne pousaria no aeroporto de Port Salines e finalmente restauraria a lei e a ordem. Se os eventos corressem como esperado, os americanos entregariam o governo a um indivíduo caribenho e deixariam o país. A Operação Urgent Fury começou na data planejada, a mando dos países Barbados e Dominica e o governador-geral de Granada, o Sir Paul Scone. Rangers do exército voaram e tomaram o aeródromo de Port Salines antes do amanhecer, onde encontraram mais resistência do que o esperado. As forças cubanas bloquearam a pista principal com veículos e vários obstáculos, tornando-se impossível pousar uma aeronave. Os Rangers não tiveram escolha a não ser atacar. Enquanto isso, os fuzileiros encontraram apenas uma leve resistência ao iniciar um ataque de helicóptero no outro aeródromo em Pérolas. Mais de uma dúzia de navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos estavam estacionados ao redor de Granada, esperando por instruções, assim como vários Lockheed MC-130, além dos C-130 Hércules, que também estavam em espera no mar. A ordem foi finalmente dada para se aproximar e os MC-130 voaram para Granada. O tenente-coronel James Hobson foi o comandante do primeiro esquadrão de aeronaves que sobrevoou a zona de salto. Quando Hobson e sua equipe se aproximaram da área, sua aeronave foi iluminada por holofotes, o que permitiu aos americanos identificarem vários canhões antiaéreos de 23mm, além de radares inimigos nas colinas próximas. Apesar de estarem a apenas 120 metros de altitude, cerca de 400 pés, o tenente Hobson ordenou que seus homens saltassem imediatamente. Simultaneamente, paraquedistas da Força-Tarefa moveram-se para nordeste do aeroporto de Port Salines e depararam-se com um aglomerado de armazéns guardados por soldados cubanos. Os soldados tentaram emboscar os americanos que chegavam, mas acabaram fugindo. Uma inspeção posterior revelaria que estes armazéns continham armas e materiais cubanos e soviéticos suficientes para abastecer cerca de 6.000 soldados. 7 horas após o início da operação, um grupo de Rangers chegou ao campus True Blue, na Universidade de St. George, para resgatar os estudantes de medicina. No entanto, eles ficaram surpresos ao encontrarem apenas 140 alunos. Logo, descobriram que mais alunos estavam a 4 quilômetros de distância em outra universidade, em uma instalação na praia de Grand Anse. A inteligência dos Estados Unidos não havia mostrado essa localização. Demorou alguns dias para coletar todos os estudantes de medicina, porém, todos os 564 estudantes foram evacuados para os Estados Unidos. A operação durou ao todo 4 dias. A última ação militar da campanha ocorreu em 1º de novembro, quando 2 companhias da 22ª Unidade de Fuzileiros Navais realizou um desembarque marítimo e de helicóptero na ilha de Carriacou, 28 quilômetros a nordeste de Granada. Os 20 soldados granadinos que os americanos encontraram se renderam imediatamente sem resistência. Depois que as tropas americanas deixaram Granada em dezembro de 83, Nicholas Brett White, do Congresso Nacional Democrático, foi nomeado primeiro-ministro interino. Em 1984, realizaram-se as primeiras eleições democráticas em 14 anos e Herbert Blaise, do Partido Nacional de Granada, serviu seu país até falecer em 1989. Apesar de vários erros e 19 baixas totais, a Operação Urgent Fury foi considerada um sucesso. Foi também a primeira vitória militar americana desde o caos das guerras no Sudeste Asiático, restaurando o orgulho perdido durante os conflitos do Vietnã, do Camboja, até mesmo do Irã e no Líbano. No entanto, o ataque também foi recebido com forte oposição em todo o mundo, já que muitas autoridades e civis questionaram a legalidade da operação. Uma marcha anti-guerra, com a presença do prefeito Bernie Sanders, foi realizada em Washington, D.C., e reuniu mais de 50.000 pessoas, enquanto a Assembleia Geral das Nações Unidas votou com 108-9 na condenação à intervenção armada. Ainda assim, em 24 de janeiro de 1984, o almirante Wesley MacDonald
resumiu a Operação Urgent Fury como um sucesso, afirmando em um discurso perante o Comitê de Serviços Armados da Câmara que, abre aspas, em resumo, a história deve refletir que a operação foi um sucesso total. Todas as fases da missão designada foram cumpridas. Os cidadãos americanos foram protegidos e evacuados. As forças opostas foram neutralizadas. A situação se estabilizou, sem nenhuma intervenção cubana adicional. Estudantes dos Estados Unidos voltaram para retomar seus estudos na Faculdade de Medicina e o turismo está aumentando constantemente. E mais importante, um governo legal e democrático foi restaurado. Fecha aspas. E se você se interessou pelo tema do vídeo de hoje, fica aqui algumas das sugestões que inspiraram o nosso vídeo. Aqui na descrição deixamos um link para você. Fica aqui o nosso muito obrigado por sua audiência, em especial para os nossos apoiadores deste mês. Um grande abraço e até a próxima.